Fala pessoal, tudo bom com vocês? Eu me chamo Barbas, sou tísper esportivo e quero compartilhar com vocês as minhas análises para esse domingo, dia 14 de abril. Domingo que tem excelentes confrontos, tem jogos que estão valendo muito e também, óbvio, né? O Brasileirão estreou ontem e os jogos de maior peso acontecem hoje. E a gente tem muita coisa para analisar, tem muita coisa para falar. Então não vamos perder mais tempo. Vamos direto lá para a Premier League, porque o Liverpool, mais uma vez, está brigando pela liderança. Nesse confronto aqui, Liverpool em casa vai receber o Crystal Palace. Vamos lá. Eu estou gravando esse vídeo com antecedência. No dia que eu estou gravando esse vídeo, o Liverpool vai enfrentar o Atalanta pela Liga Europa. Não acredito que esse jogo de hoje vai influenciar em alguma coisa o jogo de domingo, esse jogo contra o Crystal Palace. Até porque o Liverpool tem uma importância muito grande pela frente. Ele cometeu um tropeço contra o Manchester United que lhe custou a liderança isolada. O Liverpool tinha liderança isolada, empatou frente ao United e agora divide, aliás, está na segunda colocação por saldo de gols, mas tem a mesma pontuação que o Arsenal. E tem no seu calcanhar, na sua cola, ninguém menos, ninguém mais do que o Manchester City. O City vai jogar no sábado, né? Eu estou gravando esse vídeo antes. Então, quando for acontecer esse jogo, a gente já vai saber se o City venceu e provavelmente, né, se já está como primeiro colocado com 73 pontos, o que obriga o Liverpool a ganhar. A única coisa que eu acho que é vantajosa nessa rodada para o Liverpool é que o Arsenal tem um duelo muito mais difícil pela frente. O Liverpool, perante o Crystal Palace, é franco favorito. Nós vamos aqui trabalhar isso. A gente viu que o Crystal Palace, né, que está tendo um final de campeonato muito difícil, porque na rodada passada pegou o City, nessa rodada está pegando o Liverpool, né? Contra o Manchester City, o Crystal Palace perdeu de 4-2, deu um susto, deu algum combate, né? Começou ganhando o jogo, mas enfim, o City estava com um time misto, mas mesmo assim um time muito competente. O Crystal Palace não conseguiu segurar, faz parte, conseguiu até descontar um pouquinho no final, mas acabou perdendo. Contra o Liverpool em casa e super motivado e tendo ele, mais uma vez, a tabela ao seu lado, porque, como eu falei, o Arsenal vai pegar o Aston Villa, eu acredito que o Liverpool não vai dar mole. Jogando em casa, eu coloco Liverpool para ganhar e ter mais de 1,5 gols na partida. Não me espantaria em nada termos mais gols, até mesmo mais de 2,5. Mas eu prefiro deixar isso para trabalhar no ao vivo, em pré-live, tentando ser o mais assertivo possível, tentando jogar no seguro, Liverpool para ganhar, partida tendo mais de 1,5 gols. O outro jogo que eu havia falado, que é tão importante quanto o jogo do Liverpool, mas tem um peso muito maior, é o Arsenal contra o Aston Villa. O Arsenal está disputando a Liga dos Campeões, fez essa semana um jogaço de bola com o Bayern de Munique. Um jogo realmente que deu gosto de ver. O Arsenal empatou em 2-2 com o Bayern de Munique num jogaço de bola. O Aston Villa está jogando hoje pela Conference League contra o Lille. Tem um confronto bom. Acredito que o jogo de hoje não vai influenciar o Aston Villa para esse domingo. Acho que as duas equipes chegam bem para esse jogo. As duas equipes querem a vitória. O Aston Villa tem uma situação um pouco mais complicada, porque o Aston Villa tem uma rodada a mais. Ele já tem 60 pontos somados com 32 rodadas. E está tentando uma vaga no G4 com o Tottenham, que já está lá, que tem 31 rodadas e também tem os mesmos 60 pontos. O que acontece? Para o Aston Villa ter qualquer chance, ele tem que brigar pelo 100% de aproveitamento e torcer para o Tottenham tropeçar. O problema é que o Aston Villa tem um Arsenal
que está uma campanha espetacular, 31 jogos, 75 gols marcados. O Arsenal está uma máquina e, poxa, está super motivado porque ele conta com essa vitória para continuar ali na liderança. Ele sabe que City, que teoricamente jogou no sábado, o jogo não aconteceu ainda, mas jogou no sábado, não sei qual é o resultado, mas todo mundo espera que o City tenha ganho. E acho que o Liverpool, perante o Crystal Palace, também teve a ganhar. O Arsenal tem a obrigação de ganhar, de também ganhar, para continuar como primeiro colocado. Então, para esse jogo, eu não vou me complicar. O Aston Villa, ele merece o nosso respeito, mas tem uma campanha muito mais instável do que o Arsenal. Para esse jogo, Arsenal em casa, vitória do Arsenal. Não vou me esticar em gols. Para esse jogo, vitória do Arsenal. Vale a pena, quem quiser trabalhar chutes a gol, a gente colocar Bukayo Saka para chutar uma vez ao gol. Sempre tem valor, Bukayo muito agressivo. Bora para o próximo. Temos aqui Sassuolo e Milan. O que a gente tem de tão importante nesse jogo assim? Pô, Barbas, o Milan tá bem, é o segundo colocado, atrás dele tem a Juventus com 62, mas o Milan também não consegue pegar a Inter, o Milan tá com boi na sombra, tá sossegado. O Milan tá, mas o Sassuolo tá lá embaixo, ó. Tem 25 pontos, tá na 19ª colocação, ou seja, se o campeonato acabasse hoje, ele estaria rebaixado. E acima dele tem, com 26, Frosinone, com 27, Verona, com 28, Empoli e Udinese e com 29, o Lecce. Ou seja, o Sassuolo consegue sair de lá. Se esforçar, se fizer o dever de casa, se conseguir nessa reta final dar uma acelerada, ele ainda tem chance. Óbvio, tem um confronto pesadíssimo pela frente, mas eu quero dar a ele o benefício da dúvida. Por isso, em vez de entrar nesse jogo com uma vitória clara do Milan, que eu acho que a gente pode trabalhar essa vitória no ao vivo, se o Milan vier para esse jogo com o time completo. O Milan está jogando hoje pela Liga Europa com o Roma. Não acho que vai atrapalhar esse confronto em nada, mas acredito que o Milan, jogando completo, no ao vivo, a gente pode tentar enxergar momentos de pressão e tentar entrar a favor do Milan. Em pré-live, jogando no seguro, eu vou em empate ou vitória do Milan com mais de 1,5 gols na partida. Eu vou dar a chance do Sassuolo em casa, mesmo sabendo que ele não tem uma campanha tão significativa assim, dele tentar surpreender de alguma forma. Isso ajuda a gente, porque esses 2 gols, porque se o Sassuolo pressionar muito, ele vai dar espaço para o contra-ataque e o Milan não costuma perdoar. Se o Sassuolo tentar surpreender em algum momento, acabar marcando o gol, mesmo se o Milan não estiver no seu melhor dia, pelo menos o empate o Milan garante. Então, no seguro, para a gente ganhar, empate ou vitória, com mais de 1,5 gols na partida. Vamos para o próximo. Temos aqui, tinha falado dele, o Roma, né, que está jogando hoje contra o Milan. O Roma, que ocupa hoje a 5ª colocação, ele tem chance sim de entrar no G4. Vou dar minha opinião. Não acho que consiga e muito mais, não acho que mereça. Eu acho que o De Rossi, quando assumiu o comando do time, ele me deixou muito esperançoso, mas o De Rossi, para mim, ele está mexendo no time. Assim, ele vive uma realidade que eu não vivo. Ele está lá 100% com os jogadores dele. Mas a impressão que eu tenho é que ele tem poupado demais os jogadores principais da equipe dele. Eu gosto do time do Roma. Eu acho que o Roma, com um pouquinho mais de entrosamento, ele tem um poderio ofensivo muito bom. Eu gosto do Lukaku, gosto do Dybala, gosto muito do El Shaarawy, mas eles precisam ter oportunidade de jogar, precisam estar literalmente trabalhando em conjunto. Por isso,
para esse jogo, eu não vou me estender muito, não vou correr muito. Para mim, esse jogo é vitória ou empate do Roma. Não vou na vitória seca do Roma pelos últimos resultados apresentados. Eu assisti um jogo do Roma contra o Lecce que mostrou claramente como o Roma ainda apresenta algumas limitações. Esse jogo, para mim, tem uma cara de under, e assim, com letras garrafais. Não vou entrar em números, mas quem quiser, quem achar quem também pensar da mesma forma que eu, esse jogo para menos de 3,5 gols é um cenário muito plausível de acontecer. Eu vou ficar só com vitória ou empate do Roma. Para quem quiser trabalhar mercado de chutes a gol, Lukaku para dar pelo menos um chute a gol. Vamos para o nosso próximo confronto. Temos aqui Lyon e Brest. Quero só falar alguns númerozinhos para vocês. Barbas, olhando assim na tabela, o Brest é o segundo colocado, 10 pontos do Paris Saint-Germain, um campeonato espetacular. Concordo e não estou aqui para dizer diferente. Mas o Lyon está tirando forças, sei lá de onde. O Lyon está com uma corrida espetacular. Nos últimos jogos, eu anotei aqui, o Lyon tem em 10 partidas, 7 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Marcou 17 gols, sofreu 12. O Brest, em 10 jogos, tem 5 vitórias, 3 empates e 2 derrotas. Marcou 14 e sofreu 8 gols. O que eu quero dizer com esses números? O Lyon em casa, ele tá brigando, ele está mostrando que ele tem um poderio ofensivo e eu quero respeitar isso. Eu quero valorizar a chance do Lyon marcar. Mas o Brest não está na segunda colocação a troco de nada. Para mim, esse jogo é um cenário perfeito para ambas equipes a marcarem. Ou com uma segunda opção muito plausível de acontecer pelo contexto, pelo momento das duas equipes. Eu sempre converso com vocês. Nós temos que analisar o momento da equipe e a importância desse jogo. O Brest, eu acho que ele não consegue pegar o Paris Saint-Germain pelo poderio que o Paris Saint-Germain tem. E o Lyon, não acho que consiga fazer grandes feitos, assim, não é impossível, tá? Ele vem numa retomada muito grande, mas ele ainda tem, para a Liga Europa, ele ainda tem 6 pontos de diferença, para a Conference League ele tem 5 pontos de diferença, para uma Champions League ele tem 11 pontos de diferença. Impossível não é. O cenário existe, a estrada está curta, mas ele vem trabalhando para tal. Não sei se esse é o maior objetivo agora. Para mim, o objetivo do Lyon é não perder essa engrenada que ele deu. Por isso, para quem quiser respeitar a campanha do Lyon em casa, que, aliás, é uma campanha, né, plausível, porque em 14 jogos, lembra que ele está dando uma remontada, tá? Ele está com 4 vitórias, 4 empates e 6 derrotas. Mas nos últimos 10 jogos ele ganhou 7. Ele está subindo, ele está ganhando força, tá? Eu vou como segunda opção para esse jogo, vitória ou empate do Lyon com mais de 1,5 gols. Respeitando que o Brest é o segundo colocado, ele tem uma boa campanha, o Brest como visitante, ele é o terceiro melhor visitante, com 7 vitórias, 3 empates e apenas 4 derrotas. Marcou 17 e sofreu 12. Porém, nos últimos jogos, o Brest tem perdido um pouquinho de força, é normal, isso acontece com qualquer equipe, e o Lyon está vindo firme e forte. Ou seja, 2 opções para trabalho. A minha primeira, que eu acho mais plausível, o que eu realmente acredito nesse jogo, como cenário de maior valor, ambas equipes para marcarem. Segundo, Barbas, não gosto de jogar em ambas, eu não sei, eu acho que o Brest está melhor, ou então, Barbas, eu acho que o Lyon está melhor. Minha segunda opção de trabalho, Lyon ou empate, com mais de 1,5 gols.
vejo valor nas duas, mas fico com o ambas. Jogo seguinte, válido pela Bundesliga, é um jogo que não tem por que a gente se esticar muito. Leverkusen vem fazendo uma campanha incrível. Leverkusen joga hoje, no dia que eu estou fazendo esse vídeo, contra o West Ham, também pela Liga Europa. Mais uma vez, não acho que atrapalhe em nada o jogo contra o Werder Bremen. O Leverkusen em casa não precisa de apresentação nenhuma. O Werder Bremen, como visitante, ocupa a décima... Aliás, acabou que eu não falei. O Werder Bremen, ele ocupa hoje a 12ª colocação. Em 28 jogos, tem 31 pontos. Como visitante, ele tem na corrida a 10ª melhor campanha. Fora de casa, ele ganhou só 3 jogos. Ele empatou 4 e perdeu 7. Fora de casa, ele marcou 15 gols e sofreu 22. O Leverkusen quer terminar esse campeonato com excelência. A minha análise para esse jogo, sem surpresa nenhuma, Leverkusen para vencer com mais de 1,5 gols na partida. Pô, Barbas, não vai dar uma odds tão atrativa assim. Só a vitória do Leverkusen já paga 1,20. Com mais 1,5 gols, 1,40 e pouco. Um jogo perfeito para a gente montar uma dupla. Leverkusen para vencer. Temos agora um dos jogos que eu acho que podem surpreender o nosso domingo. Nós temos um Atlético de Bilbao contra um Vila Real. O que a gente tem de tão importante nesse jogo? A boa campanha que o Vila Real tem feito nos últimos jogos. Eu acho que vale a gente destacar que o Atlético de Bilbao ele está na 5ª colocação, está brigando diretamente com o Atlético de Madrid pela vaga no G4. O Vila Real, que está na 10ª colocação, com 38 pontos, não vejo ele com grandes possibilidades de alcançar nem Liga Europa, nem Conference League, muito menos Liga dos Campeões. Mas vem tendo uma boa retomada. Nos últimos 10 jogos, o Bilbao teve 5 vitórias, 3 empates e 2 derrotas. O Bilbao marcou 12 gols, sofreu 8. Já o Vila Real, nos últimos 10 jogos, tem 5 vitórias, 3 empates, também tem 2 derrotas, porém marcou 21 gols e sofreu 12. O Vila Real está tentando dar uma reerguida no campeonato, está tentando ganhar força, está tentando ir da parte de cima da tabela, fechar pelo menos do meio para cima. Acho merecedor, não acho que o Vila Real é time para ficar da metade para baixo. Mas num confronto igual a esse, ainda mais vendo a importância desse jogo, sabendo que Atlético de Madrid vai defrontar o Girona, ou seja, a probabilidade do Atlético de Madrid perder algum pontinho nesse jogo existe. Eu acho que o Atlético de Madrid tem uma certa vantagem, mas eu acho que se alguém pode tirar pontos do Atlético de Madrid, de repente seria o próprio Girona. E eu acho que o Bilbao, quando for para esse jogo, ele já vai saber, né, que o jogo do Atlético de Madrid e Girona acontece no sábado, esse jogo é no domingo, mas vamos pensar, né, que o Girona roubou alguns pontos do Atlético de Madrid, é a oportunidade perfeita. Levando isso em consideração, a minha análise para esse jogo, com uma odd super atrativa, é vitória ou empate do Atlético de Bilbao, com ambas as equipes para marcarem. O Vila Real vem marcando muito nos seus últimos jogos. Vale muito a pena pensar nisso, que o Vila Real muito provavelmente vai conseguir ferir a defesa do Atlético de Bilbao. Atlético de Bilbao, que é o atual campeão da Taça do Rei da Espanha. Vamos para o nosso próximo confronto e já chegamos aonde tanto queríamos. Chegamos no Brasileirão Série A. É o segundo dia de Brasileirão. Ontem tivemos 4 jogos, estrearam e hoje acontece a maioria dos confrontos. Os jogos de maior peso estão hoje. Então, eu separei para a gente 3 joguinhos que eu acho que são de suma importância. São equipes que têm dado o que falar no momento.
E a primeira delas é o Vasco da Gama. O Vasco da Gama que nas últimas partidas, né, não tem conseguido se encontrar muito. O Vasco da Gama, ele está com vários problemas de lesões. A gente tem o Payet, que muito provavelmente vai ficar de fora desse jogo, o Jair também, fora algumas outras lesões que o técnico Ramon Dias vai ter que se virar nos 30 para poder recompor o Vasco da Gama. Muito se fala que o Vasco vai ter que brigar esse ano para não cair. Eu acho que é um pouco cedo demais para a gente dar esse veredito. Eu acho que o Grêmio é um adversário perfeito, porque o Grêmio não vive um bom momento. A gente está falando de um Grêmio que na Libertadores, que é um campeonato onde todos os times brasileiros almejam e sonham chegar lá, teve um início muito ruim. O Grêmio em 2 jogos tem uma vitória e uma derrota. Tem um empate e uma derrota. O Grêmio criou uma expectativa muito grande. O Grêmio é um time copeiro, é um Grêmio que a gente está acostumado a ver na Libertadores dar bons jogos e começou extremamente fraco. Eu acho que o Renato Gaúcho, assim como o Ramon Dias, eles têm muita coisa para mexer nos times deles. Eu acho que esse confronto é um confronto ideal para uma primeira rodada, para que as duas equipes possam medir força. Para esse jogo, eu não vou pensar 2 vezes. Esse é um jogo totalmente under para mim. Nesse jogo, na minha opinião, a gente não vai ver 3,5 gols nessa partida. Vasco e Grêmio, para mim, menos de 3,5 gols. Vale muito a pena a gente prestar atenção nesse jogo no ao vivo, para quem for trabalhar o mercado de cartões, ok? Vamos nós! Saindo desse jogo, vamos direto para Atlético Goianiense e Flamengo. O Flamengo que vem para esse campeonato para mostrar o peso dele. Todo mundo espera muito do Tite. Todo mundo espera muito, muito do Tite mesmo. O Tite conseguiu dar uma outra cara para o Flamengo. O Flamengo hoje, se bobear, tem uma das melhores equipes, se não a melhor equipe do Brasil. E a gente está querendo ver esse futebol acontecer. O Flamengo foi o campeão carioca, o Atlético Goianiense foi o campeão goiano. Mas são enfrentamentos que não se comparam. O campeonato brasileiro ele é muito especial, porque o Brasil sendo tão grande, a gente tem diferenças enormes de times. A gente tem plantéis e plantéis, elencos e elencos. E eu acho que esse é um jogo muito interessante para o Flamengo começar bem, para o Flamengo começar somando pontos, para o Flamengo começar, de repente, até colocando um bom placar de gols nessa partida. Não estou desmerecendo o Atlético Goianiense. Longe de mim, pelo amor de Deus. Mas, para mim, eu vou com a minha análise para esse jogo, com vitória do Flamengo e mais de 1,5 gols na partida. Quero deixar também mais 2 análises para esse jogo. Flamengo para ter mais escanteios e Pedro para dar pelo menos um chute ao gol. E quem quiser arriscar um pouquinho mais, para o Flamengo ganhar com o Pedro marcando pelo menos 1 gol na partida. Flamengo, para mim, inicia o Campeonato Brasileiro com vitória em cima do Atlético Goianiense. Mesmo jogando fora de casa, Flamengo para vencer. E aí, nós temos o jogo que, de repente, mais pode apresentar desafio para o Palmeiras. Um Palmeiras que também começou mal a sua Libertadores. O Palmeiras, ele vai enfrentar hoje o Liverpool, se eu não me engano. O Palmeiras hoje enfrenta o Liverpool. O Palmeiras empatou pela Libertadores com o São Lourenço em 1-1. Hoje pega o Liverpool do Uruguai. E muito se espera do time do Abel. O Endrick é um menino novo, um menino que tem muito futebol, mas eu acho que o Palmeiras está um pouquinho na sombra dele. Eu não consigo ver o Palmeiras com o mesmo... Eu não consigo ver hoje o Palmeiras... Eu não vi no Paulista e não estou vendo hoje na Libertadores o mesmo Palmeiras que eu via no passado. Todo time que muito se destaca
é o time que tende a ser copiado, é o time que é mais estudado. Por isso eu acho normal, né, que o Palmeiras passe por esse momento de adaptação nesse começo de campeonato. E o Vitória da Bahia, Vitória fez uma excelente campanha do Campeonato Baiano. O Vitória foi o campeão, ganhou em cima do Bahia, ganhou de forma merecedora. E o Vitória do Bahia jogando em casa é um grande desafio para o Palmeiras. O Palmeiras vai iniciar o Campeonato Brasileiro com um duelo duríssimo. Para esse jogo em específico, eu vou ficar no mercado de gols, eu vou ficar para ambas equipes marcarem ou 2 gols e meio na partida. Esta entrada é específica da Betano. Ambas marcam ou mais de 2,5. Pô, Barbas, a casa de apostas que eu trabalho não tem essa entrada. Então vamos jogar no seguro, vamos ficar no mercado de mais 1,5 gols, porque eu consigo ver nesse jogo muito mais um ambas do que de repente um 3-0. Mas quem quiser arriscar um pouquinho mais, o mercado de 2,5 gols tem sido presente em ambas as equipes, principalmente no time do Vitória jogando em casa. Para Vitória e Palmeiras, ambas equipes para marcarem ou ter mais de 2,5 gols, ou em outra casa de aposta, mais de 1,5 gols na partida. Pessoal, tentei ser compacto, igual fui no sábado, para poder falar desses jogos todos. Para mim, é muito importante que vocês entendam que não basta só a gente olhar os números e a gente tem que ter a nossa opinião, pessoal. Então, tudo que eu compartilhei com vocês é a minha opinião pessoal. Desses times todos, muitos eu acompanho na íntegra. Muitos desses times, como por exemplo, Bayer Leverkusen, Liverpool, Atlético de Madrid, que eu não falei ontem, não falei hoje, mas falei ontem, eu acompanho mesmo. O Flamengo, são times que eu acompanho. Então eu gosto de dar para vocês a minha opinião pessoal. Os números, as métricas são fáceis da gente ver. Tem uma porção de site que já está aposta feita, que já está todos os números, mas eu quero compartilhar com vocês as minhas opiniões e como eu vou fundamentar as minhas entradas. E por falar em entradas, vou deixar aqui o que eu tenho deixado em todos os meus vídeos, o convite para quem quiser fazer parte do meu grupo do Telegram. É um grupo pequeno, começou em novembro, mas eu trabalho ele com muito carinho. Eu literalmente, eu valorizo muito cada entrada que eu faço e por isso seria um grande gosto ver você lá no meu grupo. Eu brinco com todo mundo, que é quase como se fosse o meu slogan, que o canal é meu, mas o grupo é nosso. E eu tenho certeza que se você experimentar um dia, você vai gostar do Barba Chips lá no Telegram. Para mais, a gente se vê agora só no próximo final de semana, porque, como eu já expliquei, eu estou gravando esses vídeos no começo, né, nessa fase de adaptação ao YouTube. Estou gravando só aos sábados e aos domingos, porque a gente tem uma grade maior de jogos e a ideia é orientar, é ajudar. Para quem sabe futuramente a gente colocar esses vídeos todo dia. Agradeço a quem assistiu, agradeço para quem está assistindo desde o começo, ok? Espero ver vocês na próxima semana. Façam, por favor, excelentes análises, apostem com segurança, vamos para cima, vamos lucrar, vamos ganhar, bora, vai!